Números 12. Está falando da história de 3 irmãos: Moisés, Miriam e Arão. 3 irmãos, filhos de Joquebede. Miriam e Arão falaram contra seu irmão Moisés, por causa da mulher Cuxita, que ela era de Etiópia, quer dizer que era uma mulher africana, que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher Cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Levante a sua mão, quero a sua bênção. Pai querido e amado, nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra de forma que a tua palavra venha trazer libertação, cura, restauração na vida de cada um de nós. Cuida da gente, Pai. Que teu Santo Espírito tenha total liberdade para operar nas nossas vidas durante a pregação da tua palavra. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui nesse texto, querido, que nossas decisões às vezes não afetam só a nossa pessoa. Elas afetam também a nosso coletivo. Não é? Decisões que você às vezes toma em família, aliás, tomam na sua própria vida, acabam afetando toda a tua família. Então, nós vemos que aquilo que a gente escolhe, decide, muitas vezes visando aquilo que nós queremos, em vez de trazer bênção para nós, traz pelo contrário, traz falta de bênção e traz também um problema para todos aqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que nós temos repetido. Temos decisões que a gente escolhe que, em vez de nos levar para mais, nos levam para menos, não é? E aqui nós vemos uma situação, um assunto familiar se transformar um assunto espiritual ao ponto de influenciar toda a coletividade, todos aqueles que estavam reunidos ao redor deles.
A gente às vezes não percebe, né? Mas nós somos mais ligados uns aos outros do que a gente imagina. Tudo que te afeta, me afeta, te afeta teu marido, afeta a tua esposa, em casa, afetou um filho, afetou todo mundo. Não tem como, uma coisa acaba afetando a todos. O problema aqui, queridos, de base, o problema aqui era um assunto familiar. Moisés ficou viúvo e casou de novo. Só que Arão e Miriam, os irmãos mais velhos, não gostaram da mulher que ele escolheu. Isso acontece em família, queridos. Porque a mulher era cuxita, quer dizer que ela era da Etiópia. Etiópia é um país que existe até hoje, lá no norte da África. E então, a mulher era africana, provavelmente de uma cor diferente de Moisés e de Arão e de Miriam, cultura diferente, costumes diferentes. E, de repente, Miriam e Arão começaram a falar mal da mulher de Moisés. Isso acontece em família, querido? Uma pessoa se aproximar de outra para falar mal de uma terceira, não acontece em família não, né? Você vê isso aqui na Bíblia, né? Eles eram os irmãos mais velhos e eles, eles tomaram, não gostaram daquela mulher. Olhando, queridos, para a Bíblia, olhando para a nossa vida também, toda família, queridos, tem as suas diferenças. Toda família tem as suas implicâncias, as suas antipatias, os desconcertos, as diferenças. Você vê, começou logo com Abel e Caim, depois a gente viu José e seus irmãos, depois a gente viu, aliás, antes, Jacó e Esaú, a gente viu o próprio filho pródigo, que a gente falou tanto, também as diferenças. Então toda família tem essas diferenças, essas antipatias, essas implicâncias, essas birras. Isso aqui que é birra? Não tem uma birra com ciclano, não sei. Tem um negócio, tudo afeta ele, fala daquilo, incomoda ele, incomoda ela. Então toda a família tem isso. E aqui acontecia exatamente isso. Você vê que no texto, queridos, diz assim: Moisés e Arão começaram a falar, Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa da mulher dele. Só que o problema era só um pretexto para falar mal de Moisés. Não era só a mulher. O fato dele ter tido uma mulher, ele começou, foi um pretexto. Porventura o Senhor só fala através dele? Que coisa horrível, né, queridos? 3 irmãos, o que estava havendo aqui? Uma competição, uma rivalidade. Vamos dizer, Miriam e Arão, e Moisés era o caçula. O caçula estava aparecendo mais do que a mais velha, o mais velho. Isso acontece em família, queridos, acontece, não é? Aí começaram, a falar mal de Moisés. Deus também fala através da gente. Deus não fala, né? Nós vemos aqui que um questionamento por causa da posição de Moisés, o lugar que Deus botou Moisés, a liderança que Deus deu a Moisés. Isso ali começou a acontecer dentro de uma família. Então, queridos, para nós que vivemos vida de relacionamentos em vários âmbitos, não é? Você vive vida de relacionamento no casamento, na família, no trabalho, na igreja, no ministério. A gente vive vida de relacionamento em vários âmbitos. A gente precisa ter um cuidado especial com as nossas palavras. Um cuidado especial com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo. Porque palavras, elas podem criar problemas. Palavras podem nos levar para o menos. E palavras também podem resolver problemas. Graças a Deus. Palavras criam problemas, mas palavras também resolvem problemas.
palavras também nos levam para o mais de Deus, para ver Deus agir mais na nossa vida. Não é? Eles aqui começaram a falar mal de Moisés, num pretexto, falar mal da mulher dele, num pretexto para falar mal de Moisés. Não é? Eles tinham, de alguma forma, um desconforto com o lugar que Moisés estava ocupando, a liderança de Moisés, a posição que ele estava ocupando, e eles começaram a falar palavras contra Moisés, começaram a murmurar, começaram a reclamar de Moisés, começaram a atacar Moisés. E a palavra de Deus está aqui, você acabou de ler junto comigo, diz que o Senhor ouviu o que eles disseram. Tudo que a gente fala, Deus ouve. Amém? Não é? Moisés não sabia que os irmãos estavam falando dele, mas Deus ouve. Às vezes uma pessoa está com outra falando mal de uma terceira, a terceira nem sabe que aquela pessoa está falando mal dela, mas Deus ouve, especialmente se for servo dele, especialmente se for filho de Deus, especialmente se é um cristão, uma nova criatura nascida em Cristo Jesus. O que essa pessoa fala, Deus ouve. O que eu falo, Deus ouve. O que você fala, Deus ouve. Querido, isso muda tudo. Porque tem hora que dá vontade de falar. Quem aqui de vez em quando tem vontade de falar? Mas você controla o que vai falar. Às vezes você até antecede, Deus que me perdoe, e solta o verbo. Não é verdade, querido? Deus que me perdoe, e solta o verbo. Então, queridos, Deus ouve. Então a gente precisa ter um cuidado especial com as nossas reclamações, com as nossas murmurações, com as nossas birras, com as nossas queixas, porque Deus ouve. E Deus ouvindo, Ele trata. Olha o problema aí, querido. Deus ouvindo o que eu falo, Ele trata essa situação. Por quê? Porque Ele me ama. E Ele quer o melhor para mim. Ele quer que eu viva uma vida de abundância. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que você caminhe em triunfo, em vitória. A obra de Jesus no Calvário foi completa para você viver uma vida abençoada. Então, quando Deus nos ouve falando coisas que não devíamos falar, Deus trata. Deus trata com aquilo. Por quê? Porque essas coisas, queridos, são impedimentos para as bênçãos que Deus quer nos dar. Tem muita coisa, acho que você não entendeu, né? Tem muita coisa que Deus quer nos dar, mas por causa das nossas palavras, por causa das nossas queixas, por causa das nossas murmurações, por causa da nossa zanga, às vezes até com Deus, Deus não pode dar. Mas como Ele quer dar, e Ele deu o seu Filho, para que a gente viva uma vitória, Deus trata isso. Trata isso, Ele lida com isso na nossa vida. Por quê? Ele quer nos levar para o mais. E as minhas reclamações, a minha birra, a minha zanga, a minha antipatia com fulano, com ciclano, com beltrano, seja lá como for, isso cria um impedimento, não me deixa ir para o mais, me mantém no menos. A igreja fica calada, né? Obrigado pelo amém. Então diz a palavra, querido, na minha versão diz assim: imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam. A versão antiga, se não me engano, diz assim: logo o Senhor chamou a Moisés, Miriam e Arão. Veja só, querido, murmuração na boca de um filho de Deus é uma coisa que Deus não atura muito. Reclamação na boca de um filho de Deus, de um servo de Deus,
queixas, birra, zanga, é uma coisa que incomoda muito o coração de Deus. E Deus, vendo isso, Ele trata. Ele trata do jeito dele. Para essa boca aqui, parar de falar uma coisa e começar a falar outra. A igreja ficou calada, né? É para tu abrir a boca e dizer: Deus, meu Deus é a minha vitória. Meu Deus é meu socorro bem presente. Meu Deus está ao meu lado, Ele me guarda, Ele me protege. Ele é o meu juiz, Ele é o meu advogado, Ele é o meu médico, Ele é o meu defensor. A gente tem que entender isso aqui, querido. Se eu só reclamo, se eu só murmuro, se eu só me queixo, eu fico falando coisas, são coisas que Deus não aguenta muito tempo. Aliás, querido, a gente também não aguenta, sabia? Vamos falar a verdade? Chega uma pessoa do teu lado e só fala mal da outra. Você aguenta? Ah, minha irmã, chega, dá um tempo. Dá um tempo, você só chega, só aluga meu ouvido para falar mal do fulano, só para falar mal do ciclano. Você não aguenta. Assim Deus, querido. Deus não aguenta murmuração. Deus não aguenta reclamação, queixa. Essas coisas Deus não aguenta. Deus trata com isso. Ele lida com isso. Amém? Vamos usar um exemplo nosso aqui, queridos. Um exemplo bem nosso. Quem aqui já teve um filho, ou tem um filho, um neto, sei lá. Uma criança que faz pirraça, faz birra. Chega ali no supermercado, eu quero, faz um escândalo, se joga no chão, grita. O que é que você faz, minha irmã? O que é que você faz? Você tem que fazer uma contenção ali naquela criança, senão você vai passar uma vergonha federal. Não é mesmo? É aquela criança que chega, não, eu quero, se joga no chão, puxa a roupa, derruba o negócio, a mãe fica desesperada, a mãe tem que fazer alguma coisa para acabar com aquilo ali. Acabar com aquela birra, acabar com aquela zanga, acabar com aquela pirraça. O que é que você fazia com os teus filhos? Lembra? Aqui ninguém batia, né? Não, de jeito nenhum. De alguma forma, você continha aquela criança. Agarrava ela. Segurava ela. Né? Às vezes até punia. Agora não é politicamente incorreto, ninguém pode fazer nada. Senão vão denunciar. Mas no meu tempo, o pau comia. No meu tempo, tinha nada de politicamente correto, não. Você apanhava dentro de casa, apanhava na rua, apanhava onde tivesse que apanhar. Tinha nada disso, não. E os outros ainda diziam, isso mesmo, dá uma surra. O que está precisando é de surra. Não é verdade, querido? Então, olha só, querido. Você tem que conter aquela criança. Diz uma coisa, querido. Será que tem filho de Deus que faz birra? Tem filho de Deus que faz pirraça? Tem filho de Deus que fica zangado com Deus? Revoltado com Deus? Porque Deus não deu o que Ele queria que desse naquele dia, daquela hora, daquela forma. Isso acontece entre nós? Primeira coisa que Deus fez, querido, quando juntou os três, falou, olha, com ele, com Moisés, eu falo face a face. Com ele eu falo boca a boca. Não é? Como vocês não respeitaram aquele que eu coloquei como líder diante de vocês? Eu sei que ele é irmão de vocês. Como vocês não respeitaram ele? Como vocês começaram a falar mal contra o meu servo Moisés? É o que eu dizia, querido. Deus tudo ouve, e ouvindo, Ele trata. Ele trata, a maneira dele tratar. Voltando a dizer, né? Como é que você tira uma criança de uma birra, de uma pirraça? Sacode ela? É uma boa.
O que mais? O que você faz para tirar uma criança de uma pirraça? Está fazendo um escândalo na rua. Você está dentro do supermercado, a criança quer fandango, você não vai levar fandango, ela grita, ela berra. O que você faz? Compra tudo que ela quer. Olha aí, ó. Tira o celular dela. Já é uma maneira de punir. Você tem que fazer uma contenção com aquela pessoa, com aquela criança. Não é? Adolescente também faz birra? Então você tem que fazer uma contenção, uma disciplina. Você tem que botar limites. Às vezes até punir. Vai para o quarto. Não tem celular, não tem computador, não tem saída, não tem nada. Vai para o quarto. Não, vai para o quarto. Você tem que fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, daquela birra, daquela pirraça, daquele escândalo que ele está fazendo. E é o que a gente vê acontecer aqui, queridos, com filhos de Deus, com 3 irmãos que serviam ao Senhor. Primeiro, o que Deus fez? Olha, ele é meu profeta. Deus validou o lugar de Moisés, a posição de Moisés. Não desrespeitem a ele, porque desrespeitando a ele, vocês estão me desrespeitando. Não falem mal contra ele, porque falando mal contra ele, vocês estão falando mal contra mim. É Deus lidando com 3 servos de Deus. 3 servos de Deus. Né? A primeira coisa que Deus fez, ele validou, colocou Moisés no lugar que ele ocupava, na posição que ele ocupava. E aí, querido, a nuvem se dissipou e o que aconteceu? Miriam estava leprosa. Ou seja, ela foi punida. Não sei se ela era a instigadora, mas em geral as mulheres gostam de falar mais do que os homens. Vocês concordam comigo? Não é? Eu sei que ela foi punida, talvez pelas suas palavras, pela sua murmuração, pelo desrespeito dela, e ela foi detida fora do arraial 7 dias. Mas presta atenção, querido, que ela ficou detida fora do arraial 7 dias, e o povo não saiu do lugar. O povo não partiu. Ou seja, por causa de toda a coletividade foi afetada. Isso acontece em família? Por causa de todos na família são afetados. Isso acontece na igreja? Por causa de todos são afetados, queridos. Não é? Por isso que a Bíblia diz que nós somos corpo um dos outros, né? Somos membros um do outro. Então aqui, por causa das palavras, de maldade, de desrespeito, de murmuração, de birra, todo o grupo foi afetado. E a mesma coisa acontece, queridos, em família, no trabalho, no ministério, na igreja. É interessante que eu gosto de estudar, né? Apesar de não exercer a medicina hoje, mas eu continuo lendo sobre medicina. Como dizia um colega meu, você nunca vai deixar de ser médico, o médico está dentro de você, você está sempre procurando, está sempre lendo, e eu leio muito sobre psicossomática. Psicossomática é uma medicina moderna, fala da influência que tem a mente, a psique no corpo. Psicossomática, soma no corpo. E a psicossomática diz, né, queridos, que a birra, a ranzizice, a murmuração, deixa eu colocar termos evangélicos aqui para você entender, ela é a fonte de muita doença. Uma pessoa amargurada, uma pessoa revoltada, uma pessoa com birra da vida, com birra de Deus, com birra de igreja. Fala de igreja comigo não. Com birra com as pessoas. Essa é uma pessoa, querido, que tem muita chance de adoecer. Porque esse corpo aqui, querido, não aguenta por muito tempo murmuração, reclamação, birra, raiva,
revolta. Esse corpo que você tem e eu tenho, ele não aguenta. Interessante, né? Porque esse corpo foi criado por quem, queridos? Deus. Deus não atura murmuração. O nosso corpo, queridos, também hoje, se você fica muito ranzinza, então, a gente tem que se livrar de tudo que é birra. A gente tem que se livrar de tudo que é murmuração. Porque senão isso te adoece. Murmuração, reclamação. Você não conhece ninguém assim não, né? Aquela pessoa enjoada, chata, sempre tudo está errado, tudo tem defeito, tudo. Presta atenção na vida dessa pessoa. Já já vai adoecer, porque o corpo não aguenta. Querido, eu estou falando isso aqui para você cair em si. Porque às vezes a gente adoece por fruto das nossas próprias palavras. É só reclamação, é só murmuração. Você não aguenta aquela pessoa, Deus não aguenta. E o pior, o corpo dela também não aguenta. O corpo dela acaba adoecendo. Amém? Vocês estão meio assustados com o que eu estou falando, né? Mas essa é uma informação que eu tenho. Eu digo, eu não posso deixar de compartilhar isso com a igreja. Amém? A minha igreja é a igreja que eu quero que seja saudável. Amém? Então, às vezes, meu irmão, cuidado com as suas muitas murmurações, porque isso te adoece. Murmuração é patogênica, é tóxica, é virulenta. Então, quando você começa a murmurar muito, querido, qual é o contrário da murmuração? Hein? Qual é o oposto de murmurar? Louvar, adorar, glorificar, cantar. Então a próxima pessoa que começar a murmurar perto de você, diz, meu filho, vai cantar um louvor, vai escutar uma música evangélica, vai glorificar a Deus, para com essa chatura que eu já não aguento mais. E abre teu olho, porque o teu corpo também não aguenta isso. A igreja está assustada hoje aqui. Amém, querido? É para você cair em si. Tudo tem uma razão de ser. O maior médico que você tem é Deus. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. Ele sabe o que faz bem a você e Ele sabe o que faz mal a você. E aqui o texto está mostrando isso para a gente, querido. Não é? Essa mulher aqui acabou doente por causa da maldade dela. Tem mulher que é maldosa? Ah, não tem não, né? E tem homem que é maldoso? Aquela pessoa murmurando, reclamando. Não é? Você vê que paralisou todo mundo. Paralisou Israel, aliás, que aqui Israel ainda estava se formando. Então, como eu dizia, queridos, palavras elas criam problemas. Mas graças a Deus, palavras podem resolver muitos problemas. Prega aí para o teu irmão, meu irmão, palavras podem resolver muitos problemas. Por exemplo, palavras criam problemas. Murmuração, reclamação, birra, revolta, não aceito, não concordo, está errado, não aceito. Está criando um problema para quem está em volta, você convive com isso, sabe o que é? Está criando um problema para quem está em volta, infelizmente está criando um problema para ele mesmo, ou para ela mesma. Mas palavras também podem resolver problemas. Eu, como você, estamos numa luta, mas louvado seja Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Cairá o meu ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não vou ser atingido. Palavras resolvem problemas. Então, em vez de murmurar, reclamar, não se esqueça que Deus ouve. Deus ouve. Começa a glorificar Deus. A vontade é reclamar. Quem está com vontade de reclamar aqui? Ninguém. Só a irmãzinha ali. Não é? Fala aí para o teu irmão. Meu irmão, começa a glorificar Deus aí. Começa a dizer aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque as palavras também resolvem problemas. As palavras criam problemas e as palavras resolvem problemas. Amém? Não é? Aí, o que aconteceu? Arão
palavras. Quem é que tinha falado mal contra Moisés? Arão e Miriam. Só que Miriam já estava lá fora do arraial. Arão intercedeu diante de Moisés, de face do que tinha acontecido. E Arão fez: meu Deus, ora por ela, cura, peça cura por ela, não deixa isso vir sobre ela. Diz a palavra de Deus, né, querido, que Moisés era um homem muito manso. Se você conhece a história de Moisés, ele não tinha nada de manso no começo. Ele já tinha matado um homem. Uma pessoa que mata um homem é mansa? Mas o que Moisés viveu foi ensinando ele a ser um homem manso. Amém? Interessante que a Bíblia diz, os comentaristas dizem, que a palavra traduzida por manso, na verdade, é a palavra humilde. Que na sua originalidade, a palavra humildade, na originalidade, é uma pessoa que está sendo treinada para servir. Então Moisés, ele foi treinado para servir, igual a gente. Cada um de nós, tem alguém aqui que é manso? Humilde. Mas, no entanto, querido, com tudo que a gente tem vivido, a gente está sendo treinado em mansidão, treinado em humildade, treinado para servir. Amém? Cada um aqui é uma pessoa que está sendo treinada por Deus para servir. Servir a sua família, servir aqueles que estão ao seu redor. E Moisés, queridos, era um homem que tinha sido treinado por tudo que ele já tinha passado. Ele não foi duro aqui, ele não foi inflexível. Ele ouviu o pedido de Arão, ele clamou a Deus. E Miriam foi curada. Ela foi curada, mas ela teve que ficar os 7 dias fora do arraial. E o povo teve que ficar 7 dias parado ali naquele lugar. Então, trazendo essa palavra para a nossa vida, a gente que vive relacionamentos em diversos âmbitos, no casamento, na família, na igreja, no trabalho, no ministério, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque as palavras, elas podem criar problemas para nós, mas as palavras também podem resolver problemas para nós. As palavras podem nos levar para o menos de Deus, e as palavras podem nos levar para o mais de Deus. Não é? Diz o versículo que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se uma pessoa está com o coração cheio de implicância, de murmuração, de ressentimento, de mágoa, de desrespeito, é isso que vai vazar, querido, e vai trazer consequências, frutos desagradáveis. A vida de muita gente hoje está travada. Entenda o que eu estou falando, viu, meu irmão? A vida de muita gente hoje está travada, está detida, fora do arraial, por causa das suas próprias palavras. Palavras de murmuração, palavras de reclamação, birra com Deus, birra com alguém. Você entende quando eu digo birra? É que você teve filho, sabe como é que é, né? Então são pessoas que por causa das suas próprias palavras, hoje a vida dela está travada. Então, queridos, ou nós hoje, para nós que estamos aqui, não tem problema nenhum com isso. Ninguém disse amém, quer dizer que todo mundo tem problema com isso aqui. Ou eu hoje trato a minha antipatia com alguém. Alguém tem uma antipatia com alguém? Não. A minha implicância com a minha nora, com o meu sogro, com o meu genro, a minha implicância com fulano, com ciclano, seja lá o que for. Ou eu trato isso, eu com o Espírito Santo, eu com a palavra, eu com as minhas orações, eu com as minhas palavras, eu com as minhas decisões, eu com as minhas escolhas, eu trato isso. Tenho uma antipatia com fulano, mas eu vou tratar isso, eu vou cumprimentar, eu vou falar, eu vou me aproximar, eu vou tratar isso. Porque se eu não tratar, quem vai tratar, gente? Deus. E com Deus, querido, me
perdoe, as coisas são muito piores. Deus é amor, mas quando Ele tem que tratar as coisas, quando Ele tem que ter uma conversa, né, Ele trata. Amém, querido? Então hoje, se eu vejo que eu tenho alguma birra, né, na minha família, vamos levar para a nossa família. Ah, vai dizer que lá na tua família não tem uma pessoa que você tem uma birra com ela? Ah, aquilo ali não é flor que se cheire. Eu sei que é fulano, eu sei que é fulano. Meu irmão, trata isso, meu irmão. Resolve isso. Busca a Deus, se aproxima daquela pessoa, conversa, se reconcilia, se conserta, trata isso aí, porque senão, se você não tratar, Deus trata. E às vezes os ajudantes de Deus, sabe quais são? O fracasso, a derrota, a doença. É isso que muitas vezes traz as pessoas para a casa de Deus. Amém? Então é melhor eu tratar do que Deus tratar, porque Deus quando trata, aqui no caso a mulher ficou leprosa, não é? E a gente aprende com Moisés. Moisés foi atacado, foi desrespeitado, mas ele teve mansidão, porque ele sabia que ele estava sendo treinado para servir, e servir ao coletivo. Ele clamou a Deus, e apesar das consequências da lepra de Miriam, do povo ter ficado parado, as coisas acabaram bem. Você percebeu aqui, querido? As coisas começaram mal, mas acabaram bem. Teve doença, mas ela foi curada. Quem aqui já teve doença e foi curado? Não é? O povo pôde prosseguir. O povo pode continuar. O plano de Deus pode continuar na vida de cada um. Amém, querido? E é isso que Deus quer que aconteça na minha vida, que aconteça na tua vida, aconteça na vida de cada um de nós. Amém? Então, queridos, hoje a gente tem uma escolha diante das circunstâncias que a gente vive. A gente tem uma escolha. Eu tenho que prestar atenção no que eu tenho construído com as minhas palavras. Eu tenho me aproximado das bênçãos de Deus, eu tenho me afastado das bênçãos de Deus. E é uma escolha que eu tenho que fazer, não é? Eu quero ir para menos ou eu quero para mais? Então, uma palavra para essa pessoa aí que está de birra, como eu ouvi. Não, eu estou aborrecido com Deus. Foi isso que me inspirou a pregar isso aqui para vocês. Estou aborrecido com Deus. Em primeiro lugar, querido, isso é um desrespeito a Deus. Porque Deus não é fonte de maldição. Deus é fonte de bênção. Amém? E às vezes você está botando na culpa de Deus um negócio que o problema é teu. Está nas tuas costas. Foi tua boca que criou. Foi tuas escolhas, foi tuas decisões. Agora fica falando, Deus. Tu perguntou para Deus quando fez o que fez? Amém? Vocês estão aí, minha gente? Ainda me amam um pouquinho? Então, querido, hoje eu tenho que escolher. Eu quero ficar fora do arraial ou eu quero prosseguir? Eu quero ficar detido no arraial ou eu quero prosseguir? Então, para prosseguir, querido, a gente tem que abrir mão de toda raiva, de toda mágoa, de toda birra, de toda murmuração, de toda queixa. Amém, queridos? E prosseguir e clamar a Deus. Com as palavras nós criamos problemas, querido, e com as palavras nós resolvemos problemas. Então, que você resolva. A responsabilidade de cada um de nós. Era isso que eu estava falando lá atrás, querido. O que adianta eu pregar e você não faz nada, não resolve, continua a não falar com fulano, continua a meter o pau em fulano. Vai, meu filho, vai que o arraial está te esperando. Amém? Então hoje é uma escolha que eu tenho que fazer. Eu vou prosseguir. A escolha de Moisés. Não era para Moisés ter pegado? Agora é? Pois agora que eu vou acabar com vocês. Não, Moisés foi manso. Diga para o teu irmão, a tua cara, meu irmão. Você é um homem manso. Fala assim para essa mulher, você é uma esposa mansa. Você é um marido manso. Graças a Deus.
Amém? Que você saiba fazer a escolha certa, querido. Então, queridos, cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas murmurações. Cuidado com as suas reclamações, porque Deus ouve. Amém? E Deus, quando ouve, no amor que Ele tem por nós, Ele nos trata. Amém? Miriam não foi jogada fora, Arão não foi jogado fora, Moisés muito menos. Deus prosseguiu com o plano, mas fez a correção que precisava fazer no momento certo. Será que Deus já fez isso com a gente? Muitas vezes Deus já fez isso com a gente. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fica de pé. Fica de pé.